para explicar um pouco, para falar um pouco sobre a dinâmica do rolamento, é, isso já remete a falar sobre forças, tá? E no caso das rotações, os torques envolvidos. Eu vou pegar um exemplo bem interessante do nosso cotidiano, de um tipo de carro bem comum, que é um carro com tração dianteira. O que que significa? Um carro com tração dianteira significa que o motor vai transmitir uma tração, a tração somente para as rodas da frente, enquanto as rodas traseiras não são movimentadas pelo motor. Basicamente é isso. Então, esse carro possui dois sistemas de grande interesse aqui no nosso estudo do rolamento, que são sistemas tracionados e não tracionados. Então, ele é um 2 em 1. Um. Então, enquanto as rodas da frente constituem um sistema tracionado, as rodas traseiras constituem um sistema não tracionado. Então, vamos ver as diferenças disso. Vamos tratar então da, da parte traseira. Já que essas rodas não são tracionadas, o que significa? Não é transferido o torque para elas através do motor. Então, vamos notar que, como o motor não gira essas rodas, significa que elas se comportam como se tivessem sido arrastadas pelo carro. De modo que, se eu utilizar a definição do que é a força de atrito, você sabe que a força de atrito ela é uma força que tende a evitar o deslizamento entre duas superfícies. Se o carro está puxando essas rodas traseiras para frente, ao se movimentar para frente, é claro, é claro que essas rodas tenderão a deslizar no solo, de modo que a força de atrito vai ficar contrária a este movimento do carro. Então, qual que é o papel dessa força de atrito nas rodas traseiras? Então, se a força de atrito está sendo aplicada aqui nessa parte de baixo, vamos dizer que R, que este vetor seja a distância do centro até o ponto de aplicação da força. Se eu utilizar a regra da mão direita, eu vou ver que vai ser gerado um torque entrando aqui dentro da folha. Então, ou seja, basta que eu coloque os meus dedos sobre o vetor R e feche na direção da força de atrito. Então, eu teria um torque sendo gerado para dentro da folha, que vai gerar uma rotação no sentido horário, como está bem desenhado aqui. Então, aqui na roda traseira, ou seja, as rodas que não estão tracionadas, esta força de atrito tem o papel de gerar um torque, ou seja, ela faz com que as rodas então girem para frente aqui, no sentido anti-horário. Então, a força de atrito tem esse papel em sistemas não tracionados, como as rodas traseiras de um carro com tração dianteira. Bem, e o que viria a ser então no caso aqui de um sistema tracionado, que são as duas rodas dianteiras? Aqui, neste caso, como o motor transmite rotação, transmite um torque para as rodas dianteiras, essas rodas dianteiras vão fazer como se fosse o seu pé pisando no chão. O seu pé vai pisar no chão, vai empurrar o chão para trás ou seja, como se as rodas estivessem empurrando o chão para trás. Como resposta pela terceira lei de Newton, o chão vai empurrar esta roda para frente, assim como empurra o seu pé. Então, nós podemos dizer então que esta força de atrito vai ser responsável por fazer com que o centro de massa desse carro vá para frente. E quanto ao torque? Bem, esta força de atrito nos pneus, nas rodas dianteiras, provoca torque? Bem, ela provoca um torque parcial. Né? Se você fizer pela regra da mão direita, você vai ver que vai ter um torque aqui, que eu indiquei por essa seta verde, no sentido oposto ao que realmente gira. Ou seja, ele vai estar gerando um torque que disputa com o torque gerado pelo motor.
Então, este motor gira um torque aqui entrando, assim como nas rodas traseiras, por isso que as 4 rodas todas giram no sentido horário. Mas a grande função aqui desta força de atrito sobre as rodas dianteiras é provocar o deslocamento do centro de massa, né, a aceleração. Né? Então, ela que faz essa força de atrito nas rodas dianteiras é que faz a translação do centro de massa. Se nós tivéssemos aqui um carro com tração nas 4 rodas, então esta força de atrito amarela aqui também seria para frente, e aí você não teria, você teria um sistema totalmente tracionado, ou seja, você teria um carro cuja força de atrito serviria então em todos os pontos deslocar esse carro para frente. Esse é um problema bem interessante. Tá? Então, nós podemos resumir aqui tudo que nós falamos, já está escrito aqui. Então, para sistemas não tracionados, a força de atrito é responsável pela geração do torque resultante. Em sistemas tracionados, né, o torque é gerado por uma força interna, que neste caso aqui é a força do motor. O torque resultante, então, é gerado pelas forças internas. E o que a força de atrito faz aqui? A força de atrito, nesses sistemas tracionados, são responsáveis pelo deslocamento do centro de massa. Se eu pegar, então, as leis de Newton, eu posso escrever aqui as leis de Newton da seguinte maneira. Nós sabemos que a soma das forças externas sobre um corpo vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração do centro de massa. Colocando aqui, escrevendo em termos do centro de massa. De modo que, caso este veículo estivesse se movendo com velocidade constante, o que vai acontecer? Né? Então, se vê, isso é pouco intuitivo, né? Se a velocidade do centro de massa for constante, a consequência é que a aceleração, claro, é zero. Se essa aceleração for nula, significa que a soma das forças externas seria então zero. Olha, então eu tenho uma condição de equilíbrio dinâmico, de modo então que, se observar nesse sistema, a única força que está contribuindo para o movimento do centro de massa para frente é a força de atrito. Logo, essa força de atrito teria que ser zero. Né? Então, é uma coisa pouquíssimo intuitiva. Né? Então, um carro, quando está andando para frente, esta força de atrito que o chão faz sobre as suas rodas deveria ser zero. A gente ainda pode fazer uma análise geral para os movimentos importantes que a gente tem discutido, que é do não deslizamento. Então, se eu tiver sem o deslizamento, eu posso analisar a situação acima que eu acabei de descrever. Sem deslizamento, consequentemente, eu tenho aqui 2 casos, né? Que do caso VCM, vamos colocar um módulo só, o módulo de VCM é ômega R. Né? Ou seja, é o caso daqui de cima, é constante, logo eu vou ter aqui a aceleração do centro de massa, então é zero. O que implica que a força de atrito tem que ser zero também. Outro caso muito legal de se discutir, por exemplo, se eu tiver uma roda aqui, um cilindro,
A gente sabe que nesse ponto mais baixo, a velocidade instantânea é igual a zero no ponto de contato com o solo. Isso vai acarretar que a força de atrito vai ser máxima, ou seja, ela vai ser a própria força de atrito estático. Uma aplicação interessante disso é quando você tem um cilindro descendo um plano inclinado, devido a esse fato dessa força de atrito não realizar trabalho, você vai poder utilizar a conservação da energia mecânica. Isso é bem interessante. Você vai utilizar conservação da energia mecânica num, num problema que tem força de atrito. Só que lembrando que essa força de atrito, ela não realiza trabalho, ela realiza torque. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até mais.